Quem adora essa vinheta e adora esse clube? Quando eu digo a vinheta é da Itatiaia e o clube é o Cruzeiro. É a Dona Leda que tá fazendo aniversário hoje, um beijo pra ela. Dona Leda, Evaldo, toda a família, um beijo pra senhora, tá? Parabéns pelo aniversário. Papai do céu continue abençoando. Sinal eletrônico marcou 12:00 no mais Belo Horizonte do Brasil. O Cruzeiro volta a campo na sexta-feira. Encara o Sampaio Correia às 9:30 em São Luís, no Maranhão. Não é isso, Samuel Venâncio? Ainda vou lhe dar um bom dia, Samuel. Pois é, e eu vou te dar uma boa tarde, Álvaro Damião. 12:00 aqui. E aí, Álvaro? 12:00 com mais 37 segundos. Então, boa tarde. Bom dia também. Também. Pois é, ô Álvaro Damião, eu acompanhava há pouco o Thiago Reis falando sobre essa situação e foi uma novidade aí, os colegas do Globoesporte.com anteciparam, a gente confirmou e trazendo mais detalhes dessa situação, o Thiago Reis, daqui a pouco, como está no Cruzeiro a expectativa desta possibilidade. Você até falou aí, Álvaro, o Orejuela, claro, não é um ídolo do Cruzeiro, e a questão de disputar a Série B já atrapalhou para a permanência dele no início de 2020 e para esta temporada também. E por isso o Cruzeiro vê com bons olhos uma transferência. Claro que tem que chegar em um valor que o clube considera importante, mas se o Cruzeiro tivesse em Série A de Campeonato Brasileiro, o Orejuela, não tenho dúvida, ele seria aproveitado. É um jogador que está valorizado, que vinha sendo titular no Grêmio até ter esta lesão muscular, convocado para a seleção colombiana, enfim. Do ano passado, é o que terminou aí, talvez, em alta no Cruzeiro e alguns garotos também, o Ederson, que até preferiu sair, entrou na justiça, enfim. Mas é esta a situação do Orejuela, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes. Você falou sobre a preparação, sexta-feira tem o Sampaio Correia, São Luís no Maranhão, Estádio Castelão, o Sampaio que vem em um momento ruim, Cruzeiro também, ficou longe de brigar pelo acesso com a situação, como disse o Baião, é questão matemática para o Cruzeiro garantir a permanência na Série B, mas precisa de alguns pontinhos ainda, como quer o técnico Filipão. E o Filipão, ele deve montar o time hoje à tarde. O Cruzeiro faz o último treino aqui em BH, depois viaja para São Luís, a preparação vai ser encerrada amanhã à tarde em São Luís, no Maranhão. E vamos ver o que o Filipão vai fazer. Por exemplo, se ele vai manter o nosso convidado aqui no Rádio Esportes, o meia Giovani, entre os titulares. No último jogo, o Giovani ganhou esta chance e ele comemorou bastante a oportunidade de voltar a atuar entre os 11 iniciais. Fala, Giovani. Tô muito feliz pela oportunidade que eu venho recebendo, feliz pelas oportunidades de ter entrado antes também, e esse último jogo contra o Cuiabá, sair jogando foi muito importante para mim, porque eu passei um momento muito difícil na minha carreira agora dessa lesão. Então fazia um ano que eu não jogava uma partida, que eu não iniciava uma partida, então fiquei muito feliz, fiquei muito motivado, espero aproveitar as próximas oportunidades aí quando eu tiver. Giovani também comentou o tempo maior de preparação que teve o Cruzeiro depois de encarar uma longa maratona. Teve um momento de descanso que nós casamos muitas viagens fora, né? Querendo ou não, a equipe acaba se desgastando. A semana de trabalho é muito importante, o Felipão consegue implantar a maneira que ele pensa aí nos dias que a gente tem de treinamento, nos dias que a gente tem livre, para fazer um grande trabalho lá contra o Sampaio e buscar a vitória. O meia Celeste também falou sobre o duelo de sexta-feira contra o Sampaio Correia e o que esperar desta partida. Já tive a oportunidade de jogar lá, é muito difícil, né? É muito quente. E a equipe deles também é bem qualificada pelo que eles estão fazendo na competição. Vem jogando bem dentro de casa, vem jogando bem fora também. E o nosso intuito é chegar lá e vencer a partida. A nossa equipe também tem um bom desempenho jogando fora de casa. Espero que o trabalho feito aí durante a semana possa ser bem executado na sexta-feira. Giovani também comentou o estilo que ele tem demonstrado em campo, com muita vontade, e onde que ele começou a desempenhar isso. Eu fui formado numa categoria de base onde a cobrança era muito intensa,
onde às vezes tecnicamente o jogador não poderia estar muito bem, mas vontade e determinação nos jogos, isso não poderia faltar nunca, né? Que isso depende só da gente. Então tem dias que tecnicamente as coisas não vão dar certo, tento compensar isso na vontade, na determinação, ajudando meus companheiros dentro de campo na marcação, a brigar por uma bola, a conversar com árbitros em momentos importantes da partida. Então esse é o meu jeito e pode ter certeza que isso nunca vai faltar. Com contrato até o final de 2021, Giovani disse o que esperar deste novo ano. A expectativa é muito boa, né, em fazer um grande ano. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, de ter essa oportunidade de estar aqui num ano tão importante que é o ano do centenário do clube. Eu espero conquistar todos os nossos objetivos em todas as competições que a gente vai disputar e ficar para a história do clube, né? Porque é bem legal quando você entra aqui e vê o nome dos jogadores que conquistaram todos os títulos aqui. Então eu vim para cá com esse intuito de chegar, ficar, fazer história. Espero pouco a pouco ir dando o meu melhor, aumentando meu desenvolvimento técnico, meu desenvolvimento físico dentro de campo e fazer história nesse grande clube. Muito bem, tá aí o Giovani, o meia, como eu disse, vive a expectativa de continuar entre os titulares, mas vamos aguardar o treinamento da tarde de hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que a partir de amanhã tem a chegada do André Mazuco para ser o diretor de futebol, o David voltando a ser diretor técnico, mas a informação agora é que, diferentemente do que aconteceu quando tinha o Ricardo Drubski, ele não mais vai participar de negociações, isso fica a cargo do novo diretor de futebol, o André Mazuco, então, que chega nesta quinta-feira para tocar o planejamento do Cruzeiro. Muita coisa precisa ser feita para o Cruzeiro voltar para a elite do futebol brasileiro. Sobre este assunto do Orejuela, o Grêmio, ele tinha uma negociação com o Cruzeiro, uma negociação até avançada, mas o que acontece? Eu até acompanhei algumas manifestações da diretoria do Grêmio de que o negócio não avançou porque o Cruzeiro mudou o que estava sendo combinado. A gente só lembra o seguinte: o Grêmio tinha até 31 de dezembro para simplesmente falar: o Orejuela vai ser meu, eu vou pagar do jeito que está aqui no contrato. O Cruzeiro emprestou o Orejuela no início do ano com os direitos fixados em 3,5 milhões de euros, 50%. O Grêmio pagou 150 mil euros pelo empréstimo do jogador, isso já bateria na compra do atleta, então estava aí um valor de 3,350 mil euros para o Grêmio simplesmente exercer a opção e ficar com o Orejuela pagando de forma parcelada, como disse o Thiago há pouco. Seriam 8 parcelas trimestrais, aí dividiria 3,350 mil euros por 8 vezes. Então, mesmo se o Cruzeiro mudasse alguma situação do que estava, porque o Grêmio poderia antecipar a opção de compra e aí realmente receber um desconto, mas se o Grêmio quisesse mesmo o Orejuela, era só até o dia 31 de dezembro confirmar esta opção de compra. Então, o Grêmio pode ficar sem o atleta, o Orejuela que se recupera de uma lesão muscular, não vai precisar de tanto tempo assim para voltar a atuar. E como surgiu agora o interesse do Atlético, nos últimos dias o Cruzeiro recebeu algumas sondagens sobre o jogador. Vamos ver, se chegar em um valor que o Cruzeiro considera importante, na casa aí dos 3 milhões de euros, 20 milhões de reais, e com uma condição de pagamento, já que o Atlético tem um aporte interessante, importante, que vem ajudando o clube neste momento, para um pagamento à vista, não tenho dúvida que a negociação, ela vai sair se isso realmente avançar nas próximas horas, nos próximos dias, e aí o Orejuela vai, em definitivo, para o Atlético. Mas é o que eu disse, Álvaro, se o Cruzeiro tivesse em Série A, com uma condição favorável, o Orejuela, não tenho dúvida que seria aproveitado, e como eu disse o Thiago também, vai ser uma negociação importante para todo mundo. O Atlético que pega um jogador que fez um 2019 muito bom, apesar da queda do Cruzeiro, e vinha sendo titular na equipe do Grêmio, e o Cruzeiro tem um aspecto financeiro para colocar
os salários em dia e pagar outros compromissos, Damião. Ô Samuel, só para ter uma ideia da quantia de dinheiro que envolve apenas um jogador do Cruzeiro que nem estava jogando no Cruzeiro, 20 milhões de reais. Para você ver a grandeza do América, como que 20 milhões fazem diferença e dá para você montar, já só com os 20 milhões, dá para você montar um bom time para a Série B do próximo ano e pensar no acesso realmente, pensar com foco, não é pensar viajando não. Olha só, o Palmeiras, que teve uma dificuldade danada para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil contra o América, ontem atropelou o River Plate dentro de Buenos Aires. Então por aí você vai ver a grandeza do time que foi montado pelo América. E esses 20 milhões é praticamente aquilo que foi utilizado do outro lado. Então o que eu penso é o seguinte: tem que desfazer, não é jogador para disputar a Série B no ano que vem, não tem condições financeiras para isso e tem que pensar nesse dinheiro para montagem de um bom time de Série B. Já pensar em montar um bom time de Série B, porque dá para montar. O Cruzeiro tem tudo que os outros não têm. O Cruzeiro tem essas condições, vende um jogador, tem 20 milhões. O Cruzeiro tem um centro de treinamento fantástico. O Cruzeiro tem a história dele. O Cruzeiro tem muita coisa que ele pode colocar na mesa na hora de disputar a Série B para ganhar a Série B no próximo ano, Samuel. Ô Álvaro, o problema é que esses 20 milhões aí... Já tem dono, né? Ah, isso aí... Entra e sai, né, nego? Esse que é o problema. Exatamente. Deve ter uma caixa de boleto aí que só Deus pra ter misericórdia. É muita coisa. E pra pagar salários, já vai vencer outra folha agora. Então, vai usar isso pra quitar compromissos importantes, com toda certeza, e pensar em montar o elenco mais pra frente, viu, Álvaro? O Cruzeiro conta muito com esta grana. Como disse o Thiago, as partes têm que fechar alguns detalhes pra negociação ser confirmada. Até agora, nada ainda de assinatura de papel, então a gente segue acompanhando nesta quarta-feira este plantão que agora virou a possibilidade de Orejuela jogar no Atlético.